Pois bem, este é o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. O programa da CIB tem levado aos nossos telespectadores, à sociedade empresarial, à sociedade civil, aquilo que Barretos tem, aquilo que Barretos faz, aquilo que Barretos transforma. E esse é o intuito maior do nosso programa. Mas eu queria dizer, até, justificar para cada pessoa que assiste, cada telespectador, cada pessoa que acompanha esse movimento, esse programa, essas pautas nossas. Eu costumo dizer o seguinte, que o município ele precisa de uma sustentação no setor de economia, no setor de serviços, todos somando, você dá a sustentação do município. Então, quem é que dá? O agronegócio soma, o comércio, o setor de serviço, a indústria. E eu gosto de focar muito que parte da sustentação de cada município, da sociedade, entram as instituições. Porque as instituições, elas somam com o poder público, para quê? Para poder dar aquilo que a força privada precisa, que é a representatividade do governo, são os órgãos federais, os estaduais, e também entre as instituições privadas, entidade social, assistencial, filantrópica, de serviços. Então, é uma somatória do privado com o público, mas o tripé é formado por instituições, tanto do setor público como do setor privado. Todo esse conjunto dá sustentação para o município. Um colabora com o governo, outro com o município, o outro com o setor da sociedade e assim sucessivamente. Então é por isso que o nosso programa, a gente faz questão que venha no nosso programa representante de instituições que somam com os outros fatores, os outros expoentes, os outros setores, para que a gente tenha um município tranquilo, legal e, logicamente, com a população, com a sociedade atendida. Não importa ser criança, velho, adulto, jovens, mulher. O que a gente quer é que as instituições apareçam e mostram também no nosso programa qual é a finalidade dela, o que ela está realizando, o que ela está transformando, onde ela está contribuindo com a sociedade, principalmente no caso de Barretos. E hoje nós estamos recebendo no nosso programa uma instituição que é assim, todos os pais dizem assim, principalmente quando tem o filho. Meu filho tem que fazer o tiro de guerra. Eu quero que o meu filho faça o tiro de guerra. E o jovem, as pessoas que fizeram o tiro de guerra, que faz o tiro de guerra, é uma mudança. É mais ou menos assim, da adolescência para o jovem, mas quando você faz o tiro de guerra, é mais ou menos assim, estou maduro. Porque as instruções que tem lá, isso é um paradigma, sabe? Isso é algo que acontece, então você tem isso, já fiz o tiro de guerra, é uma pessoa que está melhor preparada para passar para a vida adulta. Mas, para falar isso, o tiro de guerra é uma instituição que dá um apoio para a sociedade. Onde ele está instalado, ele trabalha com a criança, trabalha com o social, ele trabalha com a saúde, ele trabalha com aquilo que se precisa da sociedade e transforma os jovens. Pena que não consegue atender todos os jovens de cada município, de cada cidade. Mas para falar disso, nós estamos recebendo o Sargento Rodrigues aqui, do Tiro de Guerra de Barretos, e eu queria aproveitar, nós vamos tirar várias informações do Sargento, para que leve a nossa população, para o nosso telespectador, o que é que o Tiro de Guerra faz, o que é que ele está fazendo, o que ele fez esse ano, sabe quais os projetos que está encerrando, com o que ele somou, com o que ele contribuiu com a sociedade barretense. É uma peça importante no setor de sustentação do município e da família. É isso mesmo, Sérgio? É sim. Então, mas eu queria até agradecer a tua presença. A gente tem tentado acertar uma agenda e é uma instituição que eu gosto muito e que a sociedade respeita. Busca isso, logicamente, foi como eu citei na minha fala, é deficiente para atender todos os jovens da sociedade. Gostaríamos que todos os jovens tivessem espaço para estar lá, pudessem, fazer o tiro de guerra, quer dizer, conviver o período do tiro de guerra. Mas eu queria que você passasse para nós, para me passar para o nosso telespectador, tanto de empresa como da sociedade civil e para as famílias, como que é a pauta do tiro de guerra no ano? Olha, é só instrução, é só o menino levantar lá, botar farda, fazer instrução. Eu queria que você passasse esse detalhe. O que é hoje o tiro de guerra? Primeiramente, gostaria de cumprimentá-lo em meu nome, em nome do subtenente Rogério, chefe da instrução, e agradecer mais essa oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso trabalho, que realmente, como foi dito, é de extrema importância
para a sociedade e a gente se sente muito honrado em fazer parte dessa história, desse movimento todo. O tiro de guerra, não só o de Barretos, mas como todos os tiros de guerra instalados nos diversos municípios do Brasil, por acaso São Paulo são um número de 75, ele existe fruto de uma parceria da Prefeitura com o Exército Brasileiro. A Prefeitura, em muitos casos, como é o nosso caso aqui em Barretos, cede o espaço, arca com as despesas recorrentes, com funcionário, manutenção, e o Exército entra com a parte de pessoal e de material específico para a instrução. O nosso ano ele se inicia com uma seleção dos jovens que foram inscritos no ano anterior. Então nós recebemos em torno, no caso do município de Barretos, em torno de 1.000 conscritos, e desses 1.000 nós fazemos uma seleção, a primeira seleção, onde nós vamos eliminando aqueles que têm condições, que não têm condições, e permanecendo aqueles que têm condições, tanto físicas como sociais, de estar ostentando ali a farda verde-oliva e recebendo as instruções no ano seguinte. Nesse ano nós demos início no dia 1º de março ao nosso ano de instrução. Nós sempre iniciamos com instruções de hierarquia e disciplina, que é o pilar do Exército Brasileiro, noções de ordem unida, onde eles aprendem a marchar, ter postura militar, manusear armamento em desfile e prestar honras militares às autoridades militares e também civis. E nós coroamos essa instrução com o nosso tiro de fuzil 762, com o chamado mosquetão, o Mauser, né? Um armamento antigo, porém muito eficiente, e os atiradores esperam o ano inteiro por essa oportunidade de estar realizando esse tiro. E dentro desse período, nós vamos, juntamente com a sociedade barretense, oferecendo serviços sociais, como, por exemplo, apoio a casas de recuperação, assistenciais como a Vila dos Pobres, o Lar André Luiz, alguma outra instituição que nos pede apoio em diversos sentidos, diversos setores. Tá? E nesse final de ano nós estamos organizando um grande movimento em prol das pessoas mais carentes, que trata-se do Natal Sem Fome em Barretos. Vamos falar mais um pouco adiante, mas basicamente a nossa principal meta é dar um caráter cívico, cidadão, patriótico, nacionalista aos nossos jovens que passam por lá, que são selecionados, para que eles possam, depois de novamente inseridos na sociedade, divulgar esses pensamentos de forma a contribuir com nossa brasilidade, a nossa civilidade e, acima de tudo, respeitando e honrando as leis que regem o município e o país. Nós vamos para o intervalo, mas no segundo bloco, sargento, eu gostaria, nós vamos fazer mais ou menos um pinga-fogo. Certo. Passando, porque o telespectador vai ficar, sabe assim, algumas informações que a gente precisa saber, que a população gostaria de saber e não tem acesso, às vezes não consegue, por respeito, por medo, por vergonha, por falta de tempo. Então nós vamos num pinga-fogo para saber projetos específicos. Uma pergunta que eu vou deixar no ar. Hoje nós temos, por exemplo, 1.000 jovens. Certo. Desses 1.000 jovens, a aptidão deles, nós tiraríamos assim, aptos a fazer. Ser uma peneira, ser uma vitragem, quantos? E se tivesse um trabalho do município e incrementasse a parceria com o Exército Brasileiro,
Eu queria saber se seria bom você ter uma turma, vamos supor que 50% do inscrito tivesse aptidão, se seria, sabe, como que o Exército vê isso, sabe, para mim saber, a população saber se a gente de repente fala, olha, é bom que tenha. Ok. Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para um intervalo e nós voltamos já já. Roller, questão de atitude. Você, empresário barretense, não importa o segmento ou tamanho da sua empresa, precisa associar-se à ACIB. São inúmeros benefícios. A ACIB ajuda a divulgar a empresa e o produto dos seus associados através de e-mails e redes sociais. Procure a ACIB. Acredite! Coloque mais sabor na sua vida. Guaraná Poti é mais sabor. Minerva Beef Shop é um novo conceito em vendas de carnes para Barretos e região. Temos todas as novidades em cortes nacionais e importados. Uma loja moderna, ampla, com layout inovador e prático. Os melhores produtos para o cardápio do seu dia a dia. Tudo com a qualidade Minerva. Mas, se você preferir, temos o delivery. Ligue e receba seu pedido na comodidade de sua casa e ainda pode pagar com cartão de crédito. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Grupo Maxfar. Há 25 anos distribuindo a higiene profissional que sua empresa merece. J. Faria. Distribuidora de produtos e higiene profissional. Fundada em 1990, a empresa atende a vários segmentos do mercado institucional em mais de 600 cidades. São hospitais, hotéis, frigoríficos, escolas, restaurantes, indústrias e outros. Máximo Clean. Atua na área de lavanderia hospitalar em Barretos e região desde 1999. Máximo Capricho. Lavanderia comercial em Barretos e região. Fundada em 1999. Faria Gin. Distribuidora de produtos de higiene profissional, atendendo Goiânia e região desde 2002. Agropecuária J. Faria, fundada em 2007. Tem como base de criação a genética máxima do Nelore PO. E Faria DF. Distribuidora de produtos e higiene profissional em Brasília e região, fundada em 2014. Já é Natal! Promoção de Natal no Comércio de Barretos, 1º de novembro a 31 de dezembro. E tem sorteio de prêmios. Um Fiat Mobi e uma moto Honda 0 km. São 200 empresas participando. Retire o seu cupom, é grátis. Os funcionários também terão prêmio. Visite a casa do Papai Noel no Calçadão. E o comércio terá horário especial. Realização ACIB Sim Comércio. Apoio Bebidas Poti, Geladinho Legal, Meta Fiat e os Independentes. Voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. E hoje nós estamos recebendo aqui o sargento do tiro de guerra, sargento Rodrigues. Estamos tratando de uma instituição que a cidade precisa, que tem uma credibilidade ímpar.
dentro da sociedade, principalmente perto dos pais, das mães que querem o filho e sabem que lá estão recebendo instruções, sabe, questão de respeito, de compromisso de horário, de pontualidade, são várias coisas que recebem e também, logicamente, esses jovens eles acabam entrando na ação social, na ação assistencial da sociedade e acostumam e gostam disso. Eu vou te fazer, nesse bloco, Sargento, nós vamos tratar de três assuntos. O primeiro, eu queria te fazer uma pergunta, uma eu deixei aberta no primeiro bloco, mas vou fazer uma outra pergunta. Os pais, a sociedade, tentam oferecer a cada jovem, a cada barretense ou a cada cidadão, desde quando ele nasce, uma boa escola, uma religião, um treinamento, para que esse jovem cresça como ser humano, como homem, como cidadão íntegro. Esses jovens desviam. Passa dos seus 15 anos, 16, 17, 18, 20, 30, acabam desviando. Eu tenho ouvido falar da credibilidade que o tiro de guerra tem. Eu queria fazer uma pergunta, até para incentivar as pessoas, sabe, quererem fazer o tiro de guerra e, logicamente, os pais incrementarem mais para que os filhos participem. Eu queria saber como fica quando da seleção. Você disse que nós temos 1.000 inscritos no ano para poder selecionar no ano seguinte. Como que é a participação nesse meio? O levantamento da ficha de cada jovem. Eu vou falar bem no popular, a ficha corrida desses jovens, como que fica no tiro de guerra. E um dado que eu gostaria de passar para o nosso telespectador. Os jovens que se perdem no caminho com crime, tráfico, ou que se perde por qualquer situação, depois dos 20 anos, 25, tem um levantamento, se esses jovens passaram pelo crivo de tiro, qual é a porcentagem dos que estão no crime, que os estão desviados, sabe, quantos deles passaram pelo tiro? O que eu quero é esse número para poder responder. Não, quem fez o tiro está preparado para evitar isso. Mas então eu queria que você me falasse um pouco dessa participação do jovem, da filtragem desses 1.000 jovens e como que é a sequência depois daqueles que se perdem, se passaram ou não pelo tiro. Você tem esses dados? Certo. Aqui do município de Barretos, nós temos, em média, anualmente, em torno de 1.000 alistados, 1.000 jovens na idade de 17 que completam 18 anos alistados. Tá? Desses 1.000 jovens, o sistema ele faz uma análise de acordo com a escolaridade, problema social, como um caso de arrimo de família, é aquele jovem que já tem um dependente, já contraiu matrimônio, cuida da sua mãe doente, são considerados arrimos. Tá? E aquele jovem que tem algum tipo de problema de saúde ou deficiência física que vai impedir ele de realizar as atividades diárias do tiro de guerra, no caso, para a necessidade do serviço militar. Então, desses 1.300, em média, já são eliminados numa primeira fase. Essa fase não há participação nossa. Ela é praticamente feita através do sistema do computador. A partir daí, 700 jovens são apresentados, geralmente no mês de agosto, para uma seleção inicial. Essa seleção ela consiste em uma visita médica, uma observação médica, uma entrevista, medições e aferições do corpo, até mesmo para fazer o levantamento dos uniformes, tamanho de uniforme, e depois é feita uma nova triagem, mas agora já com a nossa participação. E desses 700, 300 são selecionados, permanecem para a seleção no ano que já vai realizar o tiro de guerra, o serviço militar. Desses 300 que permaneceram daqueles 1.000, é feita uma seleção complementar, é feito toda aquele bateria de exames médicos e uma nova entrevista. É levantado outros dados pessoais para que a gente possa analisar e fazer uma análise mais profunda para selecionar mais à frente. Então, é dividido mais ou menos um percentual de 50% desses 300 permanece para uma decisão final. Esses incluídos para essa decisão final eles passam por um crivo
do pessoal da inteligência, a Polícia Civil nos ajuda nessa fase. Nós fazemos uma reunião com o nosso médico para verificar ali a capacidade individual de cada um, se não vai ter nenhum problema para iniciar o serviço. E aqueles que não possuírem nenhum tipo de problema relacionado com crime, pregresso, né, ao tempo do serviço militar, alguma outra doença que possa gerar algum tipo de dificuldade ou impossibilidade do serviço militar, são eliminados, permanecendo somente aqueles que estão 100% aptos para iniciar o serviço militar. Dessa forma, a gente conclui a seleção e matricula os 100 jovens para o serviço militar no tiro de guerra. Deixa eu só fazer uma observação aí, sargento. Que os pais verem isso, você faz uma triagem antes. Sim. Então, é por isso que tem a credibilidade, é por isso que a gente diz que é bom, por isso que os pais querem que os filhos façam, as instruções, façam o tiro de guerra. Primeiro, se inscreveu, ele passa pelo crime, questão de processo, de crime da vida pregressa dele. Quer dizer, as pessoas que ficam dentro do 100, está limpo. Depois ele faz uma seleção para a saúde, uma verificação médica. Sim. Quer dizer, então ele está apto fisicamente com os problemas de saúde. E ainda recebe as instruções. Sim. A pergunta que eu fiz, que eu queria que o senhor me respondesse. Depois do tiro de guerra, esses 100 jovens fizeram. O tiro de guerra tem alguma análise depois do tiro? Por exemplo, no fórum, na Polícia Civil, tem 50 jovens que cometeram crime. Quantos desses 50, 5%, 1%, não fizeram o tiro ou fizeram o tiro? Porque com essas instruções enriquece o jovem. O tiro de guerra contribui para que ele não entre, que ele não se perca. Eu queria saber se você tem algum índice. Falou, olha, nós fizemos 100 esse ano, dos que cometeram crime, olha, esses crimes aqui, a pessoa não passou pelo nosso crivo, não passou pela nossa orientação, não passou pelas nossas instruções. Quer dizer, eu queria mensurar aí a contribuição que o tiro de guerra dá para evitar crime, progresso, tráfico, essas coisas todas que a gente vê que acontece com os jovens. Eu vou ser bem sincero, eu não tenho assim um número exato aproximado para te passar. Não sei nem se existe um estudo sobre isso, mas eu vou dizer com a minha experiência profissional. Eu tenho 25 anos de serviço e já nesses 25 anos tive a oportunidade de formar 25 turmas de soldados, de cabos, atiradores e pessoas que se voltam para o crime ou se voltam para atividades ilícitas, né, ilegais, eu posso garantir que não passa de 5%. Há sim aqueles que já tem, na verdade, ele já tem um pendor, ou então já teve a iniciação até mesmo antes do serviço militar, ou depois acabam se iludindo com uma situação de dinheiro fácil, uma vida melhor, sem muita preocupação, mas com certeza menos de 5% dos que eu tive a oportunidade de ver... Cai nessa vida. Cai nessa vida, muito menos de 5%. A pergunta que eu fiz no primeiro bloco. O Exército, por exemplo, se a Prefeitura de um município falar, não, olha, você fez uma pré-seleção, deu 300, e eu tenho 130 mil habitantes. Não, a Prefeitura contribui para ter assistência aos 300, o Exército entraria com a assistência da parte dele para que tenha 300 jovens no tiro de guerra? Né? Essa é uma boa pergunta. Tem muita gente da cidade mesmo que gostaria que o tiro de guerra tivesse uma abrangência maior, né? Para poder dar oportunidade e estar preparando melhor o jovem barretense. Mas o que acontece é que dentro do município, que tem 120 mil habitantes em média e são alistados 1.000 por ano, se tiraria no máximo 2 turmas de instrução com 50 atiradores cada uma. Então Barretos, eu acredito que esteja no seu limite de capacidade para o tiro de guerra. Mais do que isso, nós teríamos um prejuízo na qualidade do jovem que faria o tiro de guerra. A gente ficaria com uma margem de escolha, de decisão muito curta, acarretaríamos problemas de indisciplina bem maiores, problemas
relacionado a diversas outras situações bem maiores. Então, eu acredito que hoje, no momento, Barretos está operando numa capacidade máxima de 100 e seria o mais adequado. Os projetos que o Tiro de Guerra, nós sabemos que o projeto que ele entra na parte social, assistencial, tanto para as entidades, para a filantropia, para parcerias. Tá. Teve um projeto do Atirador Mirim. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, e quando que ele encerra, o que você buscou, qual o resultado que você sentiu nisso. E depois eu queria falar, bom, depois eu faço outra pergunta, que é com relação à bandeira, sabe, os escudos, sabe, as armas que nós temos, para a gente saber onde que o Tiro de Guerra poderia entrar nessa situação. O projeto Atirador Mirim, ele foi idealizado no município de, se não me engano, de Penápolis. Um instrutor do Tiro de Guerra, ele idealizou já com base em outros trabalhos realizados nos batalhões, no qual a gente vai passando, a gente vai vendo e vamos trazendo para o Tiro de Guerra. Ideias. E aqui nós idealizamos e iniciamos esse ano o projeto Atirador Mirim com 48 atiradores inscritos. Houveram algumas desistências, né, por vários motivos. Hoje nós estamos mais ou menos com uns 30 atiradores remanescentes e uns 25 assíduos. Mas com certeza é um projeto que O que esse projeto fez? O que ele faz? A gente inicia o jovem na idade de 9 a 13 anos, foi a faixa etária que nós estamos trabalhando, inserindo a eles pensamentos, ideias patrióticas, como por exemplo a execução do hino nacional. Diariamente, todos os sábados, quando iniciamos as nossas atividades, a gente inicia com o hasteamento da bandeira nacional, que é o maior símbolo da pátria, e damos a eles introduções à Ordem Unida para que eles possam iniciar uma postura mais adequada, respeito aos mais velhos. No caso, eles não são militares, mas a gente trata eles como atiradores fossem, eles nos tratam como superiores hierárquicos fôssemos, tá? Para que eles possam, inclusive, levar isso para dentro da escola, para dentro de casa. Nós estamos vivendo uma sociedade que o professor tem passado por diversos problemas na sala de aula, os pais não estão tendo mais tanta autoridade devido à variedade de informações que está se tendo na internet, televisão, informações essas que não são tão adequadas para a idade. Então a gente tem tentado resgatar essa autoridade dentro desse horário que a gente proporciona para o projeto Atirador Mirim. Infelizmente não rodou o projeto da maneira que nós tínhamos pensado, por falta de apoio até, mas a gente tem tido muita persistência, porque a gente sabe da importância desse projeto e há indícios que para os próximos anos tem um pouco mais de apoio em diversos sentidos. Esse apoio que eu digo não é nem sempre o financeiro, às vezes a gente precisa de um apoio técnico, um material simples, como a própria alimentação fornecida para um lanche. Tem atiradores mirins que infelizmente não encontram dentro de casa um alimento adequado, eles sabem que vai ter um lanche no tiro, isso já incentiva, já é mais um chamariz, um incentivo para que eles não abandonem o projeto. É um engrossamento, uma palavra, engrossar Exatamente. O projeto com situações que às vezes complementam. Você falou dos símbolos, bandeira, nós temos, dia 19 agora, nós temos aí o Dia da Bandeira. Sim. O projeto, primeiro que eu fazer o projeto Atirador Mirim, que eu acho que tem que continuar mesmo. Cada instituição, ele começa com jovens, a intenção é sempre contribuir. E a gente às vezes tem roda, a gente que é mais maduro um pouco, o pessoal começa a falar, olha, na minha época eu cantava o hino nacional na minha escola, na minha época hasteava a bandeira, e assim sucessivamente, pedia licença, e assim sucessivamente. Então esses jovens eu acho que é uma semente para que isso aconteça na escola. Mas a pergunta que eu queria fazer a respeito disso, dentro da participação do tiro de guerra na sociedade, ele não pode se fazer presente nas escolas,
algo mais constante, tipo, uma vez por semana eu estou numa escola, hasteio a bandeira, no outro dia canto o hino nacional, no outro dia canto o hino da bandeira. Porque hoje, se você perguntar para as crianças, os jovens, eles não sabem o hino da bandeira. É verdade. Eles não sabem o hino nacional, escutam porque canta nos times, sabe, nas aberturas de eventos, principalmente os esportivos. Não sabem. Barretos, o município tomou a iniciativa de hastear as bandeiras, uma bandeira do município na entrada, no recinto tem as 3 bandeiras. Acho que a população não se dá o valor de que uma bandeira hasteada no município. Então, o Tiro de Guerra pode entrar primeiro nas escolas, onde tem criança, com brincadeira, desde a criança do pré, essas coisas todas, se ele pode se fazer presente mostrando essa farda, mostrando o brasão, mostrando a bandeira, o hino, essas coisas tudo. Não sei se ele pode ou não pode participar. E outra coisa que é muito importante, a participação dos atiradores nas festas da cidade. Por exemplo, você tem uma festa num bairro, uma festa da igreja. O atirador pode se fazer presente fardado, porque nós conversamos que você tem ele filtrado, questão do crime, questão da vida pregressa, da saúde. Ele pode se fazer presente fardado, não é fazer segurança, não, se fazer presente, ele pode isso. Primeiramente a questão da escola, eu estou dizendo assim, tanto eu quanto o subtenente Rogério, nós visitamos algumas escolas, principalmente públicas, oferecendo esse tipo de serviço que, na verdade, enriquece muito e facilita muito para que aquela criança, aquele adolescente tenha noções patrióticas. E realizamos algumas dessas escolas que aceitaram essa missão, esse trabalho. E, para nossa surpresa, outras que a gente ofereceu não nos procurou mais. É até um motivo assim, de preocupação, porque onde a gente deveria ter um apoio, a gente não encontrou tanto interesse e até, de certa forma, uma resistência. Eu não sei a que se dá essa resistência, mas o nosso intuito é realmente... Pode. Se a gente começar um trabalho na sociedade, pegar as entidades, fazer um trabalho junto com a Secretaria da Educação, junto com os gestores, gente, é bom. Uma vez por semana tem uma aula a respeito disso, a presença, uma palavra. Então, era isso, sabe, que a gente precisa saber para passar para a nossa população, porque a população sabe que é bom e começa a cobrar, dos seus gestores. Inclusive, agora nós recebemos vários kits lá no Tiro de Guerra, nós vamos fazer a seleção de algumas escolas, principalmente aquelas que nos acolheram, que nos aceitaram, para que a gente pudesse realizar o hino nacional, kits com revistinhas contendo o hino nacional, o hino da bandeira, hino da independência, e a bandeira nacional nas suas dimensões oficiais. Então, ou seja, nós temos uma bandeira, nós temos um material para divulgar o hino, que é um outro símbolo pátrio, e a gente vai fazer essa distribuição agora como parte de comemoração do dia 19 de novembro. Com relação aos eventos e a participação de atiradores fardados, alguns eventos não são possíveis, porque tem caráter particular. Certo. Então, geralmente, quando se vincula a farda do Exército, se vincula a uma missão real, uma missão oficial. Tá? Mas nada impede, por exemplo, uma igreja, uma quermesse, queira fazer a entrada de um andor, juntamente com as bandeiras da cidade de Barretos, do estado de São Paulo e a bandeira do Brasil. Então, a gente disponibiliza ali, sim, um atirador devidamente fardado, realizando o seu desfile com as bandeiras, prestando todas as honras que são regulamentares, e isso daí faz parte, e assim que a instituição, mesmo ela sendo privada nesse sentido, nos solicitar, nós sempre nos empenhamos em contribuir dessa forma, porque eu acho que dessa forma, a gente não só estamos enaltecendo o nosso maior símbolo, como também estamos incentivando aos populares da sociedade a também, juntamente com a gente, dar o valor devido a esses símbolos que são importantes. Sargento, nós vamos para o intervalo. Sim. E nós vamos tratar agora, nós vamos para o próximo bloco, exclusivamente dessa
desse evento, dessa campanha que é, sabe, do Natal Sem Fome. Nós vamos tratar o outro bloco para a gente convocar a população para que some com a gente. Vou te fazer umas perguntas para a gente, que essa próximo bloco depois nós vamos começar a divulgar para as empresas, nossos associados, para as redes sociais, porque nós vamos engajar, a associação vai engajar junto com o Tiro de Guerra, vai convidar mais instituições para que a gente tenha aí um atendimento, sabe, um atingimento às vezes até das expectativas para atender as famílias, tá bom? Ótimo. Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já. Roller, questão de atitude. Você, empresário barretense, não importa o segmento ou tamanho da sua empresa, precisa associar-se à ACIB. São inúmeros benefícios. A ACIB ajuda a divulgar a empresa e o produto dos seus associados através de e-mails e redes sociais. Procure a ACIB. Acredite! Coloque mais sabor na sua vida. Guaraná Poti é mais sabor. Minerva Beef Shop é um novo conceito em vendas de carnes para Barretos e região. Temos todas as novidades em cortes nacionais e importados. Uma loja moderna, ampla, com layout inovador e prático. Os melhores produtos para o cardápio do seu dia a dia. Tudo com a qualidade Minerva. Mas, se você preferir, temos o delivery. Ligue e receba seu pedido na comodidade de sua casa e ainda pode pagar com cartão de crédito. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Grupo Maxfar. Há 25 anos, distribuindo a higiene profissional que sua empresa merece. J. Faria. Distribuidora de produtos e higiene profissional. Fundada em 1990, a empresa atende a vários segmentos do mercado institucional em mais de 600 cidades. São hospitais, hotéis, frigoríficos, escolas, restaurantes, indústrias e outros. Máximo Clean. Atua na área de lavanderia hospitalar em Barretos e região desde 1999. Maximum Capricho. Lavanderia comercial em Barretos e região. Fundada em 1999. Faria Gin. Distribuidora de produtos de higiene profissional, atendendo Goiânia e região desde 2002. Agropecuária J. Faria, fundada em 2007. Tem como base de criação a genética máxima do Nelore PO. E Faria DF. Distribuidora de produtos e higiene profissional em Brasília e região, fundada em 2014. Já é Natal! Promoção de Natal no Comércio de Barretos, 1º de novembro a 31 de dezembro. E tem sorteio de prêmios. Um Fiat Mobi e uma moto Honda 0 km. São 200 empresas participando. Retire o seu cupom, é grátis. Os funcionários também terão prêmio. Visite a casa do Papai Noel no Calçadão. E o comércio terá horário especial. Realização ACIB Sim Comércio. Apoio Bebidas Poti, Geladinho Legal, Meta Fiat e os Independentes.
Voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje nós estamos recebendo aqui o Sargento Rodrigues do Tiro de Guerra de Barretos. Nós deixamos esse espaço para falar sobre um projeto que o Tiro de Guerra vai desenvolver agora, logicamente, junto com a sociedade, junto com as empresas, junto com as outras instituições, para poder atender a famílias carentes do município agora durante o Natal. Sargento, da onde veio essa ideia? Qual que é o projeto para que o Tiro de Guerra vai resolver para o Natal? Nós estamos com um projeto chamado Natal Sem Fome em Barretos. Não fui eu que inventei, vários outros projetos na cidade, inclusive, têm o mesmo intuito, mas nós pensamos nesse projeto, movimentar a cidade nesse sentido, de modo a coroar o ano de instrução dos atiradores, deixar que eles façam uma participação mais efetiva na área de contribuição social e, aproveitando a proximidade da data do Natal, onde as famílias celebram o nascimento de Cristo, as famílias estão com o coração mais aberto, mais felizes e, ao mesmo tempo, preocupados com aquelas famílias que não terão o seu alimento nesse dia tão importante. Talvez isso não resolva a situação na qual essas famílias se encontram, mas vai poder aliviar um pouco nesse sentido, com relação à fome, à necessidade, nessa época do ano. Esse projeto ele foi desenvolvido com o mesmo nome na cidade do Rio de Janeiro pelo sociólogo Betinho. Ele, assim como um irmão em fio cartunista, muito famoso no âmbito nacional, eles eram portadores de uma doença chamada hemofilia. E essa doença acabou levando os dois precocemente, até devido à fragilidade do organismo. Mas, enquanto ele esteve conosco, ele iniciou esse projeto, abraçou a sociedade de tal forma que virou tradição, né, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Chegava a época de outubro, novembro, arrecadações, as pessoas levavam nos postos de coleta e na segunda quinzena de dezembro era feita a distribuição para aquelas famílias cadastradas. E há 10 anos esse projeto ele foi suspenso, porque o Brasil tinha entrado numa situação muito confortável, pelo menos estatisticamente a fome tinha diminuído muito drasticamente. E há 2 anos o Brasil entrou novamente na lista da ONU de países que a fome voltou a aparecer nos números estatísticos. E esse ano voltou novamente com a necessidade, a campanha Natal Sem Fome, e a gente resolveu aderir o mesmo nome aqui em Barretos, porque nós também, assim como todo o resto do Brasil, nós também temos famílias, temos pessoas que dependem da caridade do próximo, dependem da ajuda das entidades. Quando que vai começar a arrecadação, a divulgação? Quando que se começa isso? A arrecadação já começou, nós já estamos recebendo no Tiro de Guerra os donativos daqueles que nos deixam lá. Nós já temos lá um carrinho com o nosso logo. Alguns parceiros já nos estão brindando com material de divulgação. Esse é o primeiro meio de comunicação que a gente está divulgando, mas nós vamos estar nas rádios, na televisão, outdoors na cidade, que conseguimos através de uma doação. E a partir deste final de semana, os atiradores no sistema de arrastão estarão batendo de porta em porta. E eu quero abranger todas as ruas da cidade de Barretos, casa por casa, para que a gente possa estar recolhendo diretamente na casa da pessoa, do doador, esse material e reservando no Tiro de Guerra para futuramente fazer uma seleção e a separação dos kits para entrega. Você vai fazer bairro por bairro, você vai avisar, sim, hoje eu estou no bairro tal, hoje eu estou no outro? Sim, a gente vai tentar, através do rádio e da televisão, divulgar os bairros que a gente vai... Porque o pessoal tem que se preparar, porque sim, você vai querer, para poder atender o atirador e poder atender. Os pontos de entrega fora do arrastão, é só no Tiro de Guerra. A população pode ir no tiro a qualquer data, qualquer dia, e já vai começar a entregar. Sim, a pessoa pode procurar o Tiro de Guerra. Lá nós estamos abertos 24 horas por dia, tem sempre alguém para receber esse material. Tá?
Aquele que não quiser esperar o atirador na sua casa, ou então recebeu a sua cesta, quer doar para a gente poder fazer o remanejo, pode deixar no tiro de guerra. Assim como nós também estaremos com um sistema de plantão em alguns supermercados autorizados, aqueles que nos autorizarem, com a permanência de 2, 3 atiradores na tentativa de angariar também produto material. Sempre não perecível. Você tem um produto específico? A gente está baseando nossa coleta basicamente no arroz, feijão, no fubá, no macarrão, no tempero ali, no caso, polpa do tomate, essas coisas assim. Produtos natalinos serão muito bem-vindos, como, por exemplo, panetone, alguma coisa relacionada... Um doce para sobremesa, porque se a gente puder atender a família no que é básico e, além disso, a gente poder incrementar com algum outro item típico natalino, eu acredito que vai ser muito mais... A felicidade vai aumentar muito mais na família que for agraciada. Na distribuição, como que é o cadastramento? Como vai funcionar o cadastramento das famílias? Esse cadastro, na verdade, ele vai ser aquele cadastro que já existe, que a assistência social já tem dado atenção. Nós vamos utilizar desse material para poder estar buscando essas famílias. Vamos informar as instituições que trabalham com esses cadastros a quantidade de cestas disponibilizadas, e a distribuição nós vamos ajudar também com a entrega de algumas famílias, mesmo não estando cadastradas, mas algumas famílias que a gente já tem no nosso cadastro no próprio tiro de guerra, famílias que a gente já ajuda frequentemente, de forma a realmente entregar para aqueles que precisam comprovadamente. Expectativa de cestas básicas ou cesta de Natal, você tem alguma expectativa de arrecadação? Eu preciso de um parâmetro. Olha, a previsão é de tantas famílias necessitadas, eu preciso arrecadar. Você tem a expectativa, a previsão de atendimento e a expectativa de atender, bater mais ou menos o número. Você tem mais ou menos a necessidade, a expectativa de quantas cestas você tem que ter? Eu gostaria de atender todas aquelas famílias carentes, cadastradas, comprovadamente necessitadas. Mas eu sonho com o número de 500 cestas. É um sonho. Se a gente ultrapassar isso daí, eu acho que seria melhor ainda. Mas, na realidade, a gente trabalha assim, com as possibilidades mais reais em torno de 200, 300 cestas. Mas gostaria muito que a gente chegasse a 500 famílias beneficiadas. Sargento, o programa nosso chegou no final, mas eu queria primeiro te dizer o seguinte, que a Associação Comercial vai trabalhar em parceria na divulgação, junto às empresas, junto aos empresários. Eu precisava do projeto, a gente escrever alguma coisa, tem empresas específicas que a gente pode trabalhar. Eu queria que você contasse com a Associação Comercial, contasse com o nosso programa para apresentação, contasse com a divulgação que a Associação vai fazer. Inclusive, nas nossas redes sociais da Associação, nos nossos programas, nós vamos utilizar para poder divulgar e somar com vocês nesses projetos. E você tem aí um minutinho para você fazer suas considerações finais, falar um pouco ou desse projeto ou de outros que a gente não perguntou. Sim. Falar um pouco do tiro. Aquilo que você quiser, você tem aí um minutinho para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e convocar realmente o barretense a, juntamente com o tiro de guerra, a trabalhar em prol dessa campanha, que eu acho importante e eu acho que vai trazer um bem social muito melhor ainda para os atiradores que vão estar se sentindo contribuintes dessa atividade, e convidar também a população para as nossas últimas atividades desse ano de instrução no tiro de guerra. No próximo dia 19 de novembro nós teremos o Dia da Bandeira, e ao meio-dia em ponto nós estaremos realizando uma solenidade enaltecendo a nossa bandeira, que é o nosso maior símbolo, onde nós vamos dar fim àquelas bandeiras que já estão inservíveis de forma regulamentar. É uma cerimônia muito bonita, entrega de medalhas, de diplomas, e no dia 25 de novembro, data oficial do encerramento do ano de instrução, nós convidamos também os barretenses que quiserem assistir a uma solenidade tipicamente militar. Será a despedida dos atiradores, onde eles entrarão pela última vez fardados e estarão nos deixando já com os trajes civis, ao contrário do que foi no dia 1º de março.
Então, estejam todos convidados. E as portas do tiro de guerra, embora exista a mística que as pessoas têm um certo receio, estão sempre de portas abertas para qualquer um. Obrigado pela sua presença, foi de extrema importância o programa, mas eu queria convocar, chamar pela população. Nós temos um projeto desse. A gente queria falar assim, olha, eu não quero falar em cesta básica, eu quero cesta de Natal, sabe? Queria atender as famílias. A gente solicita aos nossos telespectadores, aos nossos empresários que contribuam, sabe? Um pouco. A gente quer, sabe, fazer dessas pessoas, sabe, um mês de dezembro, um mês de Natal diferente, um mês de nascimento mesmo. Então, mês de Natal mesmo, nascimento. Então, a CIB está aqui à disposição para outras informações. Gostaria de convocar e convidar para que todos participem dessa campanha. Se cada um contribuir com um pouquinho, com certeza todas as famílias carentes serão beneficiadas. E este foi o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense.